Então, bom dia, pessoal. Bem-vindos ao nosso mais um episódio do nosso InovaCast. Agora, então, a gente vai conversar um pouquinho com os professores que estão participando aqui, como mentores da nossa equipe, das nossas equipes aqui do Novos Trilhos 3. Então, a gente vai conversar um pouquinho com eles sobre a metodologia, o que que eles estão achando dos eventos, o que que eles pensam sobre os desafios, como que está sendo para eles estar participando dessa edição. Então, a gente tem aqui o professor Luiz André Zeredo, que ele é do SENAC, ele é o coordenador do TI da Faculdade SENAC e ele é formado em Sistemas de Informação. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui como convidado de vocês mais uma vez, pelo Senac estar participando aqui com outras turmas, né? Participar desse desafio é sempre muito interessante, muito válido para o processo de aprendizagem, até que o Senac aplica, né? E estou muito grato por estar sendo chamado por vocês. Obrigada, professor. Também estamos aqui com o professor Emerson Cardoso Marques, que é professor da Uniarp. Ele é coordenador do curso de administração e também coordena o Laboratório Júnior da Uniarp. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom? Obrigado. Obrigado aqui ao convite também. Vamos para mais um, né? Estamos felizes em estar participando novamente do Novos Trilhos e é uma grande oportunidade para nós, professores, colocar em prática o empreendedorismo jovem, né? E fomentar essas ideias para que a gente consiga uma geração muito mais qualificada. Com certeza, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o evento. Então, o Novos Trilhos, ele é a nossa terceira edição, né, que a gente está tendo. O professor Emerson já participou antes, né? Exato, eu participei do Novos Trilhos 2. Nós estávamos com duas equipes, uma das equipes sagrou-se campeã. Ah, que legal. E o professor Luiz, a primeira vez? Não, nós estávamos também no Novos Trilhos 2 aqui com duas equipes do Senac. Estávamos participando aqui no final do ano passado. Ah, que bom, então. E qual que é as percepções, assim, de vocês do evento? Vocês acham válido? Qual é a resposta, assim, dos alunos? A resposta é tão positiva que nós hoje, como eu comentei, nós tínhamos duas equipes. Este ano a Uniarp está concorrendo com 4 equipes e se deixassem a gente conseguia uma quinta, se fosse o caso. A partir do momento em que a gente, primeiro que essa ideia da cultura empreendedora ela é muito importante, né? E está participando de hackathons, de centros de inovação, de eventos de empreendedorismo, isso realmente é muito importante. Então, sempre que nós temos essa oportunidade, na cidade, então, nem se fala, né? Mesmo fora daqui do nosso evento, a gente também vai estar participando do ACAF Challenge, a gente já Uhum. participou também, já 3 anos seguidos, do Reuni Challenge, que é um evento também de empreendedorismo universitário. Então, o pessoal está bem empolgado, fora os eventos de empreendedorismo que nós temos internos também dentro da universidade. Então, essa cultura empreendedora ela é muito importante e ter a TXM ajudando e fomentando essa ideia do trabalho do empreendedorismo jovem aqui em Caçador é formidável para a gente. Agrega muito na formação, né, dos Demais. profissionais. Demais porque literalmente abre a caixinha, né? Abre a cabeça do pessoal. O que acontece nós temos aqui, por exemplo, eu tenho um dos casos que é uma equipe que eles nunca participaram de nenhum evento. Ah, que legal. E eu tenho, na verdade, duas equipes que nunca participaram de nenhum evento de empreendedorismo. Um deles que tem uma situação com duas lideranças muito fortes no grupo. Esses eles já se atentaram, já conseguiram se organizar, eles Uhum, estão indo caminhando muito dentro do que cada passo a passo já definiram persona, que é uhum. até o momento, mas eles já começaram, tipo, a tal que de validação houve agora há pouco tempo, mas eles já tinham se antenado e já estavam fazendo a validação também, então agora eles já estão começando a caminhar a passos largos. Outra equipe, por exemplo, que não tinha e está com pouca liderança, né, e que não tem muita experiência, eles estavam um pouquinho mais patinando. Então, eu acredito que esse também é o nosso papel enquanto mentor. E quando eu falo isso, eu estou usando os exemplos específicos de grupos da Uniarp, mas isso para qualquer outra instituição, porque a gente está aqui, eu não estou enquanto mentor da Uniarp, eu estou enquanto Uhum. mentor para todas as equipes. Então, quando a gente percebe que tem alguma equipe que está muito à frente, a gente de repente vai tentar
aprimorar para deixar a ideia perfeita. Perfeito. Mas daí quando a gente tem uma equipe que de repente ela tá meio patinando, tá sem ideia, não que a gente vai entregar, mas a gente vai dar aquele empurrãozinho, Aham. né? Ou colocar, às vezes, fazer um networking, entregar um nome de uma pessoa que seja chave, que talvez vá entregar algum resultado. Eu acredito que essa é a função do mentor mesmo, né? Uhum. Professor Luiz. A minha trajetória com o Inova, ela já é um pouco longa. Eu estava na construção do DNA do Inova em 2019, né? Participei do primeiro hackathon promovido pela Inova Contestada em 2019. Foi muito bacana. Eu sempre gostei dessa área da inovação, da tecnologia, né? Inclusive, a gente olha os desafios e já começa a borbulhar 300 ideias diferentes de como Aham. resolver aquilo, né? Aham. A A gente quer gente participar a também, gente né? quer participar, né? Quer resolver. Às vezes você vê os alunos Aham. patinando em uma coisa que você sabe que Uhum. seria fácil de Aham, resolver, aham. né? Mas você tem que se segurar para você não dar o peixe pronto ali para eles. Uhum. Os nossos alunos aqui, nós estamos com turmas de RH, com turma de radiologia. Que Foi legal. muito interessante eles terem essa vontade de participar, né? Aham. Principalmente da parte da tecnologia, nós também estamos com alunos da programação. Já é um pouco natural que o pessoal da programação esteja inserido nesse tipo de cenário. Nesse ambiente. Mas o pessoal da radiologia realmente foi uma surpresa muito grande e eles estão, nossa, voando, eles estão realmente engajados com os problemas que eles precisam resolver ali. Eu acho essa iniciativa, tanto da TXM, do Inova, de promover isso aqui na nossa cidade, uma coisa realmente muito importante, né? Nós precisamos ter o empreendedorismo, os jovens mais perto desse cenário e fazer Ativos, né? isso, fazer o caçador crescer mais por essa Uhum. visão, né? Mostrar que é possível também, né, professor? E que não precisa ser grandioso, né? Uhum. Que nem a gente estava conversando com o Júlio antes, que é empresário, né? É um passo a passo. Se você melhora um processo, se você melhora um produto, né? Você não precisa inventar a roda, né? Uhum. Pode começar de pouquinho ali que você vai crescendo. A partir do momento que você tem esse pensamento, né? Organizado de desenvolver inovação, né? De ter conhecimento, de buscar esse conhecimento para inovar. E da metodologia, né? A gente sabe que a TXM ela traz para nós todo um plano, né? Não é que o aluno chega ali e vai do nada desenvolver as suas ideias, né? Eles têm toda uma preparação. Então, eles têm as lives antes do evento, que já vão tendo conteúdo sobre isso. Aí, chegando aqui, são 3 dias, né, de imersão para eles estar interagindo e trocando. E tem todo um sistema. O que que vocês acham dessa metodologia? Ela dá um resultado bom, assim? Essa ideia das lives antecipadas, ela é muito importante porque acaba literalmente situando quem, como o caso de alguns que não têm noção, eles Uhum, não entram literalmente no escuro, né? uhum, Ou não cometem alguns erros que poderiam cometer sem saber o que vai acontecer. aham, Então ele meio. E é quase como deixar os jogos às claras, né? uhum, Tipo, ó, a regra é essa, tu podes fazer isso e o que tu não podes fazer. Uhum. uhum, Então, essa metodologia, diferente de outros institutos, e isso eu vejo como muito positivo, tá? Porque uhum, alguns entregam o desafio e a pessoa vai aprender literalmente na hora, e uhum. se eles têm alguma experiência de outros eventos, eles começam a colocar. Mas realmente cada evento tem uma temática, tem uma pegada diferente, né? Diferente, né? Então eu acho que a pegada da TXM é realmente muito legal, exatamente por preparar, por antecipar e por deixar as claras do que tem no edital, o que pode, o que deve, quando vai Uhum, acontecer cada coisa. Então, se a equipe for organizada, ela consegue se programar como uma empresa que também uhum, precisa se programar, né? Sim, eu acho interessante porque, como o professor colocou, diferente de outros desafios que você cai de paraquedas ali, né? Aqui você tem todo esse estímulo e eu acredito que a curva de retenção das equipes ela seja muito melhor, né? uhum, Porque você já sabe exatamente o que você tem que chegar lá no final e apresentar. Tu tem que chegar com o pitch, com tudo que foi exigido até então, e ao longo dos 3 dias dessa caminhada você tem todo o processo ali de entender exatamente o que é para fazer, das mentorias, dos workshops, né? Para você entender que é aquilo ali que você uhum. precisa entregar no final, né? Não é você chegar lá no final, putz, era para ter feito tal coisa, eu Eu não não fiz, fiz, e e agora? agora? Né?
Então, acho uma metodologia assim, ó, muito bacana em relação aos outros desafios que a gente está acostumado É. a ver. Ai, que bom, a gente fica bem feliz, né, que atende às expectativas, né, e também que atrai bastante os alunos e faz com que eles participem, né, efetivamente do processo ali, né, O das mais importante é eles entenderem que é possível, né? é. Literalmente. Uhum, Então, assim, ó, se nessa loucuragem toda, né, em 3 dias eles conseguem sair do zero e entregar uma proposta efetivamente viável, né? uhum, Eles param para pensar, tá, mas e por que que eu não posso eu fazer o meu Uhum. negócio, eu tentar fazer? E daí vai buscar agência de fomento, vai buscar empresa. Então, uhum. dar essa chance ou essas asas para eles poderem voar, né? É muito É importante muito mesmo. importante, né. E até para a gente, enquanto eu me coloco aqui enquanto professor também, né? Você vê essa metodologia, você começa a ter insights depois para você levar isso para a sala de aula, Exato. né? Uhum. E ver como que talvez conduzir a mesma atividade que você já fazia de uma forma um pouco Um mais, pouquinho um pouquinho diferente, diferente, pode ter um resultado muito melhor, mais Uhum. assertivo mais lá na assertivo, né. frente. Aham. É, isso é bem interessante, né. Então esse ano, os nossos desafiantes, eles são os núcleos da ASIC, que é a gastronomia, a construção civil, o imobiliário, recursos humanos e a saúde. Então ficou bem diverso, né, bem variados os nossos desafios. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho o que que vocês acharam dos desafios, né, se são compatíveis, como é que as equipes reagiram, porque os desafios eles são sorteados, né, as equipes não escolhem, né, qual que eles querem realizar, é um sorteio. E nas equipes de vocês, o que que eles acharam, né, dos desafios? Se gostaram, se acharam muito difícil, muito fácil? Essa é uma outra pegada da TXM que eu acho muito legal, esse sorteio e essa obrigação, entre aspas, de que a pessoa vá fazer aquele desafio em específico. Em outros eventos, às vezes eles largam todos os desafios e a pessoa, por afinidade, escolhe Uhum. algo. E quando tu faz isso, tu acaba ficando na sua praia, Na zona de né? conforto, né? Então, assim, ó, quando é muito fácil, dificilmente ali por uma questão até de sorte, nenhuma equipe ficou na sua praia. Uhum, Então, eu percebo que está todo mundo se desafiando, né? Então, assim, ó, tipo, o estudante de radiologia do Senac, que teoricamente não teria nada a ver, talvez alguma coisa a ver com Com a área saúde, de não saúde. caiu com saúde. Uhum. é. Então, assim, assim como nós temos estudantes de engenharia que não ficaram na construção civil. Uhum, Então, assim, o pessoal do RH não está com o núcleo de RH. Então, assim, por acaso, são pessoas que acabaram literalmente ficando num mesmo nível. Eu acho que isso ajuda muito, né? Mas, ao mesmo tempo, em cima do que tu estavas comentando, como eu participei no ano passado, a gente tinha desafios de empresas, o que uhum, teoricamente é mais comum ou mais natural, uhum, tá? E daí a gente sempre pensa numa solução, um protótipo, alguma coisa prática, algo executável. E esses desafios dos núcleos da ASIC, elas tornaram o evento muito mais desafiador, porque realmente coloca uma pulguinha atrás da orelha, mas quem que é a persona? Eu uhum, preciso atender as pessoas do núcleo, eu preciso atender quem vai ser impactado pelo núcleo, e eles já estão começando a se perguntar quem que vai estar na banca para poder avaliar, que perfil é uhum, esse para mim poder direcionar para um lado ou para outro. Então, uhum. assim, todas essas dúvidas tá criando um quebra-cabeça bem legal. E realmente as perguntas, assim, tipo, os desafios, eles são bem assertivos, são situações reais, vividas, né? Difíceis de resolverem, porque são situações em que elas já estão instaladas. Eu vejo muita situação cultural em qualquer uma delas, né? Uhum. Nós temos uma cultura, eu que venho de Florianópolis e já estou há 19 anos em Caçador, então eu já me considero caçadorense, mas e eu não estou falando mal de Caçador, eu não odeio que falem mal da minha Uhum. cidade, mas assim, a nossa cultura, ela é uma cultura mais enraizada, mais fechada, então Tradicionalista, né? muito mais tradicional. Uhum. Então é difícil a gente conseguir chegar e buscar um resultado prático ou pensar literalmente fora da caixinha e entregar um resultado. E será que esse resultado tão fora
desafiando a cultura local, isso vai ser efetivo, Vai eu ser acho aceito é, também, é né? exatamente, essa algumas equipes estão se perguntando, posso ousar tanto? Vai, filho, vai, segue o barco e Boa! vai, né? Então eu acho que vai um pouco disso também. Uhum. Eu vejo esses desafios realmente como uma coisa muito complexa de você conseguir, porque as soluções, elas são palpáveis muitas vezes, mas como você colocou, né, professor, a parte da tradição de você conseguir trazer essa solução para uma coisa que seja aplicável Viável, né? no dia a dia, né, Uhum. viável, né, tanto, por exemplo, a parte da gastronomia, do treinamento da geração Z, né, isso é uma situação que a gente vê notícias, que a gente vê matérias, que a gente vê no dia a dia, que a gente sabe que é um problema real, Real. né? Uhum. E você tem muitas soluções que na sua cabeça seriam práticas, que Prático. resolveriam o mundo, Aham. né? Mas quando você vai fazer esse estudo que é promovido, inclusive, pelo desafio de você ter que validar a tua ideia, você vê Uhum. que talvez todas aquelas ideias, aqueles pensamentos que você teve antes, muitas vezes julgatórios, né? Que, pô, é só Uhum. fazer isso aqui que tá resolvido. Tá tudo Tá fácil. fácil, é simples, né? Aí você vê os alunos produzindo esse estudo, indo atrás das informações, indo atrás dos dados, e você vê que realmente não é tão Não é simples. tão simples assim. Eu acho bem interessante essa questão dos núcleos, porque eles não representam uma pessoa só, não representam uma empresa só. Esses desafios, eles foram construídos em equipe também, né? Uhum. Porque o núcleo é formado por vários empresários daquela determinada área. E se eles apontaram isso ali, é porque realmente é uma dor no sistema, né? É uma coisa que eles estão enfrentando uma dificuldade. E o resultado não vai ser para uma pessoa específica, vai impactar na sociedade de caçador. E ao mesmo tempo também, quando a gente fala em núcleo, nem todas as empresas daquele segmento são nucleadas. Uhum. Então, nós temos também uma ideia, um perfil generalista desses nucleados, mas também tem uma questão cultural ali dos que não são Uhum. nucleados, que talvez fiquem puxando para baixo. É a situação, por exemplo, do ramo imobiliário, né? Uhum. Nós temos ali algumas imobiliárias e todas as que são nucleadas, show, estão lá, estão trabalhando Estão tudo, buscando mas e os que não e são, os que é não os que são. estão sempre puxando, necessariamente não para baixo, né? Eles Uhum. estão jogando literalmente para cima, e é onde está subinflacionando o mercado, isso já está claro, né? Aham. Então, a percepção, e isso é uma percepção que tem, que a venda de imóveis e os aluguéis, eles são São, mas muito são altos, muito né? altos. Porque realmente, efetivamente, são muito altos. Uma sala comercial hoje, porque quando a gente fala em aluguel, a gente imagina, por exemplo, moradia. Mas, por exemplo, eu também tenho uma pequena empresa e Uhum. qualquer sala comercial hoje, na avenida, por exemplo, mesmo no local mais afastado, é 5, 7, gente, Uhum. 15, 20 mil reais um Um aluguel. aluguel. Cara, tu precisa vender muito para te Muito poder para fazer, ser viável, para né? poder ser viável, ter colaboradores, trabalhar, fazer. Então, aonde vai parar isso, né? Uhum. Então, realmente, assim, tipo, até que ponto ou aonde é o ponto de equilíbrio para conseguir fazer, mostrar a realidade, colocar num novo patamar, é muito desafiador, é Muito muito difícil desafiador. mesmo. Uma coisa que eu percebi, porque eu também sou de fora, quer dizer, agora eu sou caçadorense, né, Uhum. porque eu escolhi morar aqui, Aham. né, então também não gosto que falem mal de Uhum. caçador, porque se eu escolhi é porque é bom, Sim, né, exato. eu moro aqui por opção. Então eu morava em Jaraguá do Sul antes, e eu vim de lá, e eu achei, assim, que os núcleos, eles foram na ferida, Uhum. botaram o Assertivos, dedo né? lá onde dói mesmo, né, porque foram coisas, assim, que quem vem de fora percebe muito nitidamente. Mas para quem está aqui, talvez tenha essa dificuldade, essa questão cultural mesmo de identificar esses desafios, né? Mas achei eles muito assertivos, muito corajosos de expor realmente um problema que é real, né, na Uhum. nossa sociedade. Achei bem interessante. Até pelos problemas, eu tava vendo ali a forma que você pode resolver um dos problemas, ela pode ser aplicada a todas as outras áreas. Exatamente. Né? Aham. Então tem uma interdisciplinaridade, talvez, entre os desafios, onde, por exemplo, a parte do treinamento da geração Z, esse não é um problema só da gastronomia, Não, não né? é. É um Uhum. problema geral. A parte da mão de obra qualificada da construção civil, isso também não é um problema só deles. Então, você construindo uma boa solução, você pode aplicar a todos. Aham. Né? Então, isso é uma coisa muito
muito interessante de você ver um desafio que parece que foi muito bem arquitetado. Eles são conectados, né? A gente consegue ver essa conexão entre eles, todos interligados, todos mostrando essa função social, cultural, né, do resultado que vai ser. Eu diria que a escolha quebrou as pernas de todo mundo, porque tá todo mundo pensando numa empresa, e aqui a gente precisa de uma solução. Uma E eu solução. acho que é esse que é aonde tá O pulo pegando do com gato todo mundo. aqui. Mas assim, qual é a expectativa de vocês ali? Olhando os trabalhos dos alunos, vocês acham que como é que vai ser no domingo à tarde? E qual é a expectativa de vocês para o pitch final? A gente espera ganhar, né? Não, nada Não, disso. né? Não, mas eu acho que vai ser umas coisas bem bacanas ali. O pessoal realmente está muito engajado. Eles agarraram o desafio, vestiram a camisa e estão indo atrás, né? Agora, antes da gente entrar aqui, eles estavam saindo para ir atrás de pessoas que pudessem responder as dúvidas deles lá fora. Eles estão Então, buscando fora também. indo se dividindo em grupo. Ó, tu vai em tal lugar, eu vou em outro lugar. A gente vai ter que achar uma resposta para esse daqui, né? Então, eles estão realmente engajados, eles estão preocupados em ter uma solução boa para os problemas. E veja, olha que coisa interessante, né? Que processo educacional que a gente está tendo do aluno sair daqui, se organizar, né, num grupo e dividir tarefas, buscar informações. Não, eu não tenho essa resposta aqui, mas eu vou achar alguém que possa me dar essa resposta. Olha a cultura que a gente está criando na mente deles, né, na mentalidade, de que eles podem trabalhar em grupo, que eles podem buscar informações, né? Até porque, assim, ó, nós temos uma disciplina que é de empreendedorismo na universidade e, às vezes, dependendo do acadêmico, a gente não consegue a resposta para aquele acadêmico que os nossos que estão aqui, ou todos os alunos que estão aqui, em 3 dias vão ter. Uhum. Tá? Então, assim, é muito pocket, é muito papum, já tem a resposta, tem que correr, não deu, corre para o outro lado. E daí, assim, são muitos exemplos, são muitas práticas, são muitos vieses, muito caminho que pode ser seguido. Então, realmente assim, ó, como eu comentei, eu percebo que tem algumas equipes que estão um pouquinho mais abaixo ou precisam trabalhar um pouco mais, Uhum. mas já estão começando a se antenar e outras estão voando. Percebo, inclusive, algumas equipes, ou pelo menos uma equipe, em que já está meio que no salto alto, já sei, e talvez o tombo pode ser muito grande. Então, porque assim, o desafio é o mesmo para todo mundo, é literalmente a forma como vai estar, como tu vai estar desempenhando. E às vezes tu faz uma baita de uma montagem, uma estrutura, e chega na hora do pitch, dá uma coisinha errada, e daí de repente tu pode ter a melhor ideia, mas se na apresentação der algum BO, de repente pode ficar porque quem provavelmente vai estar na banca não ficou aqui o tempo todo, não sabe como é que está a execução, não viu como é que está o andamento desde o início, então eles vão ter a percepção de alguma coisa, tipo, não vi nada, cheguei e vi tudo pronto. E será que eu consegui passar para esse pessoal da banca toda a minha tudo que a gente tinha discutido, aquela conversa lá com fulano de tal que realmente foi esclarecedora e aquilo que me mostrou para onde que eu tinha que ir. Tudo isso Então, tem que aparecer no pitch final, né? exato. E a nossa banca, ela foi bem pensada, assim, a gente escolheu a dedo as pessoas para que justamente elas tenham esse conhecimento, essa capacidade de analisar todos esses desafios, né? Eles estão bem antenados já com as ideias. E ela não entregou quem que é a banca, tá vendo? Eu tava aqui atento, Tão ver se eu ia ansioso. pescar quem que Ai, é. meu Deus. Eu vou pensar no caso de vocês se eu vou falar a banca. É legal até, desculpa. Pode falar. Muitos deles, quando receberam o desafio lá na live, já começaram, não, a gente vai fazer isso, isso, isso. Chegaram aqui, putz, não vai dar. Não dá, não dá. Não tem como, né? E até como o professor comentou, né, do salto alto, não, a gente vai chegar lá, vai fazer isso, vai ser dessa forma, vai acontecer assim, a gente vai ganhar. Chegaram aqui, já tiveram o primeiro tombo. Toma distraído. Não é só chegar aqui, fazer o código ali, ó, pronto, é essa tela, é assim que vai funcionar, é dessa forma, pronto. Não é assim, né? Então é interessante ver como o desafio leva você a construir
todo o processo metodológico para chegar naquele resultado. Uhum. E até nisso é assertivo o evento, porque no mercado de trabalho, ou no dia a dia da empresa, é exatamente desse jeito, né? Uhum. É feita de erros e acertos. Tu tá lá, tu tá fazendo, e necessariamente tu não vai estar acertando todas. E tu também precisa aprender com os erros, né? Então eu acredito que é muito assertivo também por conta disso. Sim, a gente tem essa cultura, né, que a gente tem que acertar sempre. E não é assim, a gente tem que começar a normalizar o erro também, porque ele também traz uma aprendizagem, né, para nós, uma forma de olhar diferente, chama atenção para um ponto, né? Às vezes uma fraqueza nossa, uma dificuldade que a gente precisa dar uma olhadinha ali para dar uma trabalhada também, O né? ponto é exatamente descobrir aonde eu vou ser assertivo, né? Uhum. Então, assim, e ao mesmo tempo, ter um nível de percepção muito grande de se eu tô num caminho errado, fazer desvio de rota, literalmente, e conseguir caminhar para um outro lado. Não, ó, mas a gente tem isso, então a partir disso que não deu certo, o que que a gente pode fazer? Então isso Uhum. também é muito legal. É bem interessante, até para eles terem essa cultura para a vida depois, né? Para se posicionar, saber no que realmente eles são bons, aonde que eles têm dificuldades, né? Tipo, aqui eu sou bom nessa aqui, então eu vou me dedicar mais aqui, eu vou estudar, né? Vou buscar me estruturar melhor nessa área aqui, Essa né? ideia, isso que tu acabou de falar é perfeito, porque assim, ó, eu posso levar todos os aprendizados, se nada der certo, e se eu não tenho dinheiro, e se eu não posso montar uma empresa, eu posso levar isso para a vida. Uhum. Porque, tipo, a vida também é feita de erros e acertos, e de ordem pessoal eu vou fazer alguma coisa que talvez, sem pensar, eu posso estar errando, machucando alguém, e eu posso, de repente, ter o direito de poder vir, eu errei, Eu errei. vamos lá e vamos, Uhum. né? Eu acho que é bem por aí A também. gente tem que dar uma normalizada nisso, né? Não voltar atrás e começar de novo, repensar, refazer, né? Que não é o fim, Exato. né? É só um É obstáculo só um ali, tropeço. um tropeço que a gente vai continuar. Então, eu queria agradecer a participação de vocês. Vocês querem fazer umas considerações finais? Quando que vai ter o Novos Trilhos 4? Já É. estamos pensando. Mas assim, enquanto representante da Uniarp, né, tem outro professor também, nós sempre vamos valorizar muito a cultura empreendedora, está no nosso DNA também, e por isso que a gente busca sempre estar participando de todos os eventos de empreendedorismo possíveis, mesmo fora da cidade. Então, quando nós temos uma oportunidade na nossa casa, no nosso quintal, óbvio que a gente vai aproveitar e vai participar. Como a gente comentou, é realmente formidável poder formar para os nossos alunos. Alguns alunos nossos são de primeira fase e já estão Uhum. vivenciando isso. Então, assim, tipo, eles entraram primeiro eles estavam entrando numa nova metodologia, saíram do ensino médio, caíram direto numa graduação. Tem apenas 3 meses que estão em aula e já caem num evento de empreendedorismo. Uhum. Imagina onde essas pessoas vão parar quando terminar o curso, ou talvez nem antes de terminar o curso. Então, eu acho que essas são oportunidades que a TXM, que o Inova, que a Uniarp, que o Senac, todas as empresas envolvidas, a própria patrocinadora, a SIC, né, consegue estar fomentando efetivamente o empreendedorismo de uma forma muito efetiva, tá? Muito legal, e eu tenho certeza que quem ganha somos todos nós, literalmente Uhum. todo o ecossistema, né? São os professores, as universidades, as empresas, os núcleos que são atendidos, então, e os próprios acadêmicos, com certeza. Com certeza. Eu faço das suas palavras as minhas também, professor. Nós, enquanto Senac, estamos muito felizes de poder fazer parte desse tipo de evento, né? A gente também está em uma caminhada de se inserir em mais desafios como esse. E, claro, esperamos fazer parte dos próximos aí e ganhar E eles. ganhar, né? Também é bom, né? Sim. Então, essa é a nossa ideia, né? Já o nome já diz, são novos trilhos, né? A gente vem numa história muito forte de contestado, né? Então, a gente tá aí utilizando esses trilhos para novos caminhos também, né? Essa é a nossa ideia, abrir esses caminhos, né? Essas oportunidades. Então, agradeço muito a participação de vocês e já contando para o Novos Trilhos 4, né? Já estamos com um monte de equipe grande garantida. Garantido já. Muito Vamos ver obrigado. se a gente consegue, de repente, um espaço maior. A gente aumenta, né, a quantidade de equipes, né, até o próximo ano. Então, muito obrigada, professor Emerson, Obrigado. professor Luiz. Até a próxima. Contem com a gente sempre. Uhum.